Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, celebrando o mês missionário, somos convidados a assumir nossa consciência de ser Igreja de Jesus. A missão é a própria natureza da Igreja, pois ela é desde sempre enviada para testemunhar a toda criatura e até os confins da terra, na força do Espírito Santo, sua fé em Jesus Cristo, morto e ressuscitado por amor a nós. Olhando para o testemunho de Jesus, rosto misericordioso do Pai, que nós possamos nos colocar sempre disponíveis a acolher os irmãos e irmãs que encontramos pelo caminho. Então, a primeira leitura está em 2 Reis, capítulo 5, versículo 14 a 17. 2 Reis, capítulo 5, versículo 14 a 17. Então, naqueles dias, Naamã, o sírio, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne do menino e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio, e pôs-se diante dele, e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei. Instou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: Seja assim, contudo, desse a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mudas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Então, a primeira leitura e o evangelho refletem o mal da lepra, doença considerada como castigo de Deus e que levava os acometidos pela enfermidade à exclusão da comunidade em todos os sentidos. O leproso, ainda mais um leproso pagão, não poderia participar do culto na sinagoga nem no templo. Então Naamã, o sírio, depois de curado, volta a Eliseu para agradecer e converte-se ao único Deus vivo e verdadeiro e presta-lhe culto. Um estrangeiro torna-se fiel ao Senhor e não se curvará mais à idolatria. Idolatria que pelos tempos de Eliseu era perigo constante e desviava muitos filhos de Israel da aliança com o Deus único. Então, que a gente possa, sempre, cada vez mais, também nos converter à palavra de Deus, nos converter ao Evangelho de Cristo, nos converter para uma vida nova. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8 a 13. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8 a 13. Irmãos, caríssimo, lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofre por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negamos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Então, essa segunda leitura mostra pra gente, sobre... Paulo, fala aqui na segunda carta ao Timóteo, que nós devemos ficar firmes com Cristo, porque que a gente possa realmente, que nós possamos realmente sermos fiéis a Cristo, fiéis à sua palavra, que nós possamos dar testemunho dele sempre, cada vez mais. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas, capítulo 17, versículo 11 a 19. Lucas, capítulo 17, versículo 11 a 19. E aconteceu que, indo Jesus a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia. Entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes:
Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu-se aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Então, no Evangelho, né, Jesus cura 10 leprosos. 9 dos curados certamente foram cumprir a prescrição da lei mosaica. Apenas um voltou para louvar e agradecer a Deus. Este era um estrangeiro, um samaritano. Para os judeus, no tempo de Jesus, os estrangeiros, samaritanos ou sírios, eram inimigos, impuros e distantes de Deus, gente pecadora. Para Jesus, no Evangelho de Lucas, os samaritanos eram modelos de pessoas gratas e misericordiosas. Assim, todas as comunidades para as quais Lucas escreve deveriam cultivar em seu interior a mesma reverência a Deus que passa pela gratidão e pela fé em Jesus. O Evangelho de Jesus é dirigido principalmente para pessoas vistas como indignas e impuras. A salvação oferecida por Jesus é dom gratuito de Deus e não mérito humano, ou recompensa por cumprimento de leis. O Deus de Jesus acolhe a todos que se voltam a Ele com fé e gratidão. Deus não salva pela raça ou nacionalidade, mas por puro amor. Onde estamos? No grupo dos pecadores, gratos e salvos? Ou no grupo dos bons, justos, ingratos, meros cumpridores de preceitos? Então, que a gente possa refletir, né? 10 foram curados, mas apenas um curado e salvo. Então, que nós realmente possamos estar nesse grupo, né, dos pecadores, gratos e salvos. Que nós realmente possamos sempre sermos gratos a Deus por tudo, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.